Boa tarde a todos e a todas, servidores da Câmara Municipal de Várzea Grande. Eu sou o professor Vitor e é um grande prazer estar aqui, por ser Várzea Grande a minha terra natal. Gosto muito da cidade e, por isso, é uma satisfação estar conversando com vocês aqui sobre o tema Inventário Físico Patrimonial na Administração Pública. O objetivo é que, com essa conversa nossa aqui, possamos fazer uma troca de conhecimentos e que vocês possam desenvolver futuramente os trabalhos a qual forem designados pela gestão da casa. A minha formação, eu sou bacharel em Ciências Contábeis pela UFMT, especialista em auditoria contábil e financeira também pela UFMT, e mestrando em Contabilidade e Finanças pelo Instituto Politécnico do Porto, na cidade do Porto, em Portugal, certo? Como profissional, servidor público atualmente, eu iniciei a minha carreira há algum tempo já, e iniciando a carreira no cargo de técnico administrativo de nível médio para o cargo de técnico em contabilidade. Nesse período, lá no campus São Vicente, hoje campus São Vicente, antigamente Cefet Cuiabá, eu atuei na contabilidade e em outro período na auditoria interna daquele campus, ambos como responsável pelos setores. Também, nesse mesmo período, nessa minha carreira, eu posteriormente fui aprovado em concurso para o cargo de auditor interno do então Cefet Cuiabá, e exerci essa atividade, essa função, durante um bom período no campus São Vicente e também no campus, hoje campus, Campo Novo do Parecis, onde, inclusive, eu exercia a atividade de gestor de administração e planejamento por um período, e tendo continuado na auditoria até também ser aprovado em concurso para o cargo de docente, de professor do IFMT. E atualmente atuo como professor na área de contabilidade, administração, no que envolve aí recursos humanos, gestão de pessoas, na área do direito, no que envolve aí o direito empresarial, noções básicas disso, e também na área da economia, trabalhando exclusivamente a disciplina da economia solidária, que é uma área que eu gosto muito e que também vale a pena atuar, certo? E aí, de pronto, eu quero agradecer aos alunos Carlos Bulhões, Edileno e o Renan, que me convidaram para tratar esse tema da demanda apresentada, e a análise que eles fizeram estudando o caso para a elaboração do seu trabalho de conclusão de curso, chegaram à conclusão de que é possível, é necessário, inclusive, tratar esse tema direcionado, ou como público-alvo, vocês. A ideia primeira era que fosse uma palestra presencial, numa espécie de curso de capacitação, mas, dada a situação que todos nós, o mundo inteiro hoje vive da pandemia do coronavírus, isso não foi possível, dado os prazos que eles têm para a conclusão dos trabalhos. Então, optamos por adaptar essa fala nesse modo virtual. De antemão, eu digo que é um tema bastante vasto, bastante amplo, que dá de tratar, seria um curso de capacitação, talvez de no mínimo umas 20 horas, e que envolve, além da equipe ou da comissão de inventário, que é o que a gente vai tratar aqui especificamente, a atuação da contabilidade, a atuação do setor de patrimônio, gerência de patrimônio, e que tem muita informação. Eu, organizando aqui a nossa fala, resolvi tratar exclusivamente, fechar o conteúdo, o contexto, para a atuação da comissão de inventário, que normalmente, anualmente, é designado pelos órgãos da administração pública para verificar o patrimônio da entidade, certo? E aí me foram apresentadas algumas variáveis que eu formatei
a nossa conversa aqui em cima dessas informações. Ok? Muito bem. Para tratarmos sobre o tema, nós vamos iniciar aqui fazendo o resgate, não é, das determinações legais que envolvem isso tudo, certo? Além disso, nós passamos no segundo momento, e antes disso, né, nessas determinações legais, envolvendo aí a Constituição, né, a obrigação de prestar conta e tudo mais, e a Constituição Federal, Estadual e Municipal, no caso da lei orgânica. Além disso, vamos dar uma pincelada nos processos de aquisição na administração pública, que é onde se origina todo o conjunto de patrimônio, né, do órgão, né, passando daí efetivamente a questão do inventário ou dos tipos de inventários que existem e depois a atuação específica dessa comissão que for designada pelo gestor. Ok? Nesse sentido, a Constituição Federal Brasileira, que todos nós sabemos, já ouvimos falar e muitos já leram alguma coisa, né, dela, e eu particularmente sou da opinião que todo brasileiro devesse fazer uma leitura da Constituição, principalmente no que se envolve aí os direitos coletivos, as garantias individuais dos cidadãos brasileiros, né? A questão da administração pública como um todo, que é onde a gente está envolvido, para a gente ter uma noção mais concreta, né? Um conhecimento mais concreto de como atuar enquanto servidor público. Por si só, o nome já diz, somos servidores públicos, somos remunerados por isso, para atender a coletividade, certo? Muito bem. O Estado brasileiro, de acordo com a Constituição, né, é uma república federativa, composta pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. São esferas administrativas, né, indissolúveis entre si, né, e que atuam para a satisfação da coletividade do povo brasileiro. Essa é a ideia principal do Brasil, né, a obrigação principal do Brasil enquanto República Federativa. Além disso, né, a República Federativa do Brasil ela é organizada de forma tripartite. O que isso quer dizer? Em 3 poderes distintos e harmônicos entre si, né? O Executivo, o Legislativo, o Judiciário. No caso nosso da Câmara Municipal, atuamos como Legislativo. A Câmara atua como o poder legislativo do município, que cria as leis para benefício da população e regulação das atividades como um todo dentro do município. Muito bem. Onde entra também a situação da obrigação de prestar contas, que é o que envolve a atividade, né, primeira aí da Comissão de Inventário. Na Constituição Federal, lá no artigo 70, ela diz que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da União e das entidades de administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, enfim, é exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. O que é esse controle interno? O controle interno ele é exercido pelo Tribunal de Contas, no caso da União, no caso dos estados e municípios, os tribunais de contas estaduais. Existem alguns municípios no Brasil, as grandes capitais, por exemplo, que têm o Tribunal de Contas municipal. E aí os outros municípios não podem, hoje, constituir os tribunais de contas por vedação legal. Muito bem. Nesse mesmo artigo 70, existe um parágrafo único que diz assim: prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigação de natureza pecuniária. Aí está inserido o texto constitucional que obriga que todo mundo que administre bens ou dinheiros públicos devam prestar conta. E, por isso, a origem necessária do inventário anual do patrimônio da entidade, em que se verifica, basicamente, a existência ou não de determinado bem que foi adquirido, e se não existe, por que não existe, né? O que foi feito deste. Basicamente, é essa a ideia. Né? Toda essa estrutura constitucional legal que foi apresentada aqui para vocês, no Estado de Mato Grosso ele está previsto na Constituição do Estado no artigo 46 e 47, né? E no município de Várzea Grande, no caso, através da lei orgânica, que tem status, que é a Constituição do município, ela está prevista dentro do seu texto, né? E a estrutura administrativa do município de Várzea Grande, ela é composta do Poder Executivo e do Poder Legislativo, no caso, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores. Okay? E ambos os órgãos estão ligados, né, subordinados à fiscalização do Tribunal de Contas, do Ministério Público, no caso de recursos federais, da CGU e do TCU, que são órgãos de controle interno e fiscalização das atividades. Todos nós sabemos que a fiscalização do Poder Executivo ela é exercida pelo Poder Legislativo. No caso aqui de Várzea Grande, no caso, a fiscalização das ações e atividades do Poder Executivo é fiscalizada pela Câmara. Mas a Câmara em si, enquanto poder constituído, né, ele, para seu funcionamento, necessita do seu corpo de servidores efetivos ou comissionados ou terceirizados, né, e ainda terceirizados, para que ela existe e funcione plenamente para atendimento dos cidadãos. E para atender essas necessidades administrativas, ela precisa de recurso orçamentário, né, de aquisição de bens materiais, né, e além de pagar o salário dos seus servidores, certo? Muito bem. Nessa lógica, o gestor responsável pela casa, caso a Câmara, né, e a estrutura administrativa é composta pela mesa diretora, ele lança mão pode lançar mão quando, para a constituição desse corpo administrativo necessário à sua manutenção, à sua execução das atividades, de concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme previsto na Constituição, e ainda a contratação ou nomeação, não é, de servidores comissionados, né, que vão exercer função naquilo que for designado pelo gestor. Muito bem. Isso tudo, falando, entra na lógica das aquisições na administração pública. Ela é feita por meio de licitações, vocês sabem disso, em que se compra material de consumo, né, e material permanente. Dentro desse material permanente, que é objeto da nossa fala aqui, existem uma gama de itens que compõem esse patrimônio. Bens móveis, bens imóveis, dentro dos bens imóveis, móveis e utensílios, veículos, equipamentos de TI, né, de informática, de telefonia, de áudio e som, áudio e vídeo, né, equipamentos, né, de refrigeração e tudo mais. Muito bem, esses são adquiridos e passam a incorporar o conjunto do patrimônio do órgão, da entidade. Muito bem. E aí, anualmente, a Câmara necessita prestar contas do recurso que foi executado durante o ano, assim como a Prefeitura, assim como qualquer órgão. E para isso, um dos itens que compõe essa prestação de contas é a verificação, né,
e daí o ateste de que o patrimônio ali estabelecido existe fisicamente e a sua designação de uso, além do estado de conservação. Digamos que o conjunto de patrimônio da Câmara, né, de bem permanente, compõe aí um valor estimado, né, hipotético, aí, de 10 milhões de reais. Esses 10 milhões de reais estão representados por cada móvel, cada bem que o órgão tenha. Cada cadeira, cada mesa, escrivaninha, computador, telefones, veículos, o prédio como um todo, né, se for um prédio próprio do órgão, compõe o patrimônio. E aí, para a verificação da exatidão desse registro, né, por exemplo, esses 10 milhões que eu coloquei como exemplo, o órgão deverá verificar anualmente a sua integridade. E aí designa a comissão, normalmente composta por 3 servidores, que não podem se negar a executar os trabalhos, salvo impedimento legal. E aí tem as hipóteses. De maneira que o gestor ele vai designar essa comissão que vai fazer a verificação da existência dos bens. Muito bem. Os inventários, eles são... primeiro, o termo inventário ele é designado como um instrumento, né, que verifica a existência física, né, do patrimônio da entidade. Muito bem. E aí os tipos de inventário que temos, que a administração tem e pode lançar mão disso para gerenciamento das suas atividades, é o inventário anual, ou quando, nesse exemplo de prestação de contas, é o inventário inicial, quando da criação do órgão, de algum órgão, ou quando há troca de gestores, né? Então, o gestor que está sendo sucedido manda que se faça um inventário para transferir ao outro. Ou quando o órgão vai ser extinto, aí faz o inventário também para atestar a integridade do balanço patrimonial da unidade, e eventual, realizado a qualquer época, de acordo com a demanda ou de acordo com a necessidade de gerenciamento que o gestor definir. Detalhe é que o bem, ao se compor uma estrutura administrativa, por exemplo, a recepção. Existe alguém encarregado por essa recepção, normalmente é chamado de chefe, e todo o conjunto de móveis e equipamentos que estão ali dispostos para as atividades da recepção estão sobre a carga ou sobre a responsabilidade dessa chefia, né? E ele é responsável pela guarda, manutenção e conservação desses bens. Qualquer coisa que acontecer com os bens, a chefia poderá responder e ter que dar conta disso, né? E aí tem os instrumentos legais para esse fim. Especificamente tratando agora das atribuições da Comissão de Patrimônio, né, ela é designada anualmente, como foi dito, através de portaria formal, né, até porque o servidor tem que ter isso na sua pasta funcional, que reflete em avaliação de desempenho e daí progressão funcional, né? A gente sabe muito bem disso. Como que funciona? O setor de contabilidade, normalmente o fluxo o setor de contabilidade, anualmente, quando da elaboração do balanço da entidade, solicita ao gestor a designação de portaria da comissão responsável pelo levantamento do patrimônio, verificação. Feito isso, abre um processo, compõe o processo ali, o setor de patrimônio, ou gerência, ou departamento, emite um relatório analítico do patrimônio, que deve constar a descrição do bem, o código do bem, né, ou tombo, como é normalmente conhecido, o valor desse bem e o estado de conservação dele, se bom, se inservível, enfim. De maneira que, com esses instrumentos em mãos, a comissão vai fazer, local por local, item por item, a constatação da existência desses bens. Concluído, o que for detectado pela comissão, ele deve ser registrado em relatório próprio, com a descrição de tudo o que aconteceu,
né? E aí é devolvido o processo final com esse relatório assinado por todos os membros para o setor de contabilidade, que vai dar as tratativas necessárias de acordo com as informações ali levantadas. Bom, é isso. Eu espero que tenha sido produtivo, né, essa nossa fala aqui, essa nossa conversa. Como eu disse, o tema é muito vasto e não conseguimos falar isso de forma muito detalhada no pouco tempo que temos. De qualquer forma, eu agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição sempre que precisarem. Agradeço mais uma vez a equipe de alunos, né, o grupo de alunos que me convidou para essa atividade. Espero ter atingido o objetivo. Mas é isso. Fiquem bem, se cuidem, né? E que Deus abençoe a todos nós. Paz e bem a todos.